ela não herdou um trono, herdou uma ferida. E feridas assim não curam. Era a hora do boi. Ela se ajoelhou diante do santuário pela última vez. Aceitarias o preço? Sim, qualquer coisa. Quando a lua tocou seu rosto novamente, Sutsuki havia partido. Takiasha ergueu-se em seu lugar. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Kaidan. Aqui a gente vai conversar sobre lendas e mistérios do Japão com uma pitada de contextualização histórica. Estão comigo aqui hoje Rafaela Paglia. Oiê! Geliane Cordeiro. Hi! Eles vão acompanhar a gente durante este episódio. Hoje a nossa história é sobre a Takiasha Hime, mas quem diabos é a Takiasha Hime, de onde ela veio e por que essa Mona é importante? Takiasha, ela era filha de Taira no Masakado, que também é uma lenda muito famosa do Japão, muito grande. Ele era de uma família de aristocratas muito importantes do Japão e ele foi responsável por uma das maiores rebeliões da história do Japão. Mesmo que ela tenha durado ali seus 59 dias, ela foi forte o suficiente para entrar para a história. Durante uma disputa de terras com seus familiares, os primos dele emboscaram ele e ele foi obrigado a lutar de volta. Durante a rebelião do Masakado, levou ali cerca de 59 dias, até que, mesmo com o apoio popular e com os soldados dele, ele acabou sendo derrotado com uma flechada na têmpora. E a cabeça dele foi decapitada e levada para ser exposta. E as lendas dizem que a cabeça dele ficou brilhando durante noites seguidas e ele ficava murmurando palavras, confissões e jurando vingança, xingando todo mundo. Isso teria assustado tanto a população que eles se viram obrigados a tirar a cabeça de lá e voltar para a terra natal dele para poder enterrar, né? Levando em consideração todo esse contexto de como a morte dele foi injusta, porque essa rebelião começou meio que sem querer, porque ele não tinha apoio do governo, a Takiasha começou a planejar a sua vingança. Agora sim, chegamos na nossa protagonista de hoje. Não temos informação de como ela teria sobrevivido a essa rebelião, já que ali todo o castelo, o palácio da sua família foi levado às ruínas, foi tudo destruído. Muito provavelmente ela não estava presente, né? Quando começou a rebelião, ela deve ter sido levada para casa de algum parente ou amigo, aliado, para ficar mais segura. Ela, obviamente, ficou extremamente abalada porque cortaram a cabeça do pai dela e levaram para expor. Imagino que não seja uma coisa muito legal. E ela começou a planejar a sua vingança. Mas a Takiasha, ela não era uma guerreira. Ela não tinha força, ela não tinha influência, ela não tinha um poder para que ela conseguisse colocar essa vingança, né, em ação, colocar os planos dela em ação. Então, pra onde que ela correu, pra onde que ela foi? Ela foi pro ocultismo, ela foi pro oculto, bruxas, yay! Porque, além de não ser fisicamente forte o suficiente pra começar e bater em alguém, não sei, por vingança, as mulheres naquela época também não tinham muito poder, né? Não tinha muita voz. Voltando pra nossa protagonista, né? A Takiasha, ela estudou esta forma de magia que é conhecida como Omyodo, que é uma mistura de misticismo com astronomia, com várias outras coisas, e os portadores dessa magia, as pessoas que estudavam, eram conhecidos como Omyojis. E era realmente uma posição dentro da aristocracia japonesa, perto ali do imperador até. Os Omyojis, eles eram consultados pelo imperador para fazer as decisões realmente do império. E a especialização mais a fundo dela, especificamente, era em necromancia. Que bacana! Que legal! Bem saudável. Queen. Assim que ela dominou essa parte de magia, ela voltou para a cidade e começou a se aperfeiçoar agora na arte de seduzir homens. Ela foi para uma casa de cortesãs para aprender a ser uma cortesã. Ela era muito bonita, então não demorou muito para que ela se tornasse uma das cortesãs mais cobiçadas ali daquele lugar. Todos os homens davam em cima dela, todos eles queriam ela, mas ela não dava bola pra ninguém porque ela tinha um único homem, especificamente, em mente, que era o Mitsukuni. O Mitsukuni foi pra cidade um dia e não deu outra, né? Porque homem.
Ele se apaixonou por ela e ele virou um cliente muito fiel dela. E ele tava lá o tempo todo. E ela, com todo jeitinho, com toda graça e delicadeza, ela conversava com ele. E ela foi descobrindo, assim, sobre o dia a dia dele, sobre a rotina dele, sobre como era a organização dos homens dele, da rotina do exército dele, como tudo funcionava. E ela foi guardando, juntando essas informações para que ela pudesse realmente botar o plano dela em prática. Certo dia, o Mitsukuni, junto com a equipe dele, estavam fazendo uma patrulha. E começou uma chuva muito, muito, muito forte. Eles não conseguiam voltar para a cidade. Eles teriam que se esconder e se abrigar ali em algum lugar até a chuva passar. E qual que era o único lugar que estava disponível ali por perto? As ruínas do Palácio do Masakado. Eles se esconderam ali, não sei ao certo se eles sabiam onde eles estavam se escondendo, já que a chuva estava muito forte, se eles sabiam onde eles estavam. Mas eles se esconderam ali dentro pra esperar a chuva passar, quando de repente começaram a ouvir uns barulhos estranhos, uns estalos. Veio uma sensação estranha de como se alguma coisa ruim estivesse espreitando aquele lugar. E de repente, no meio da chuva, ali naquela neblina de chuva, apareceu um soldado. Um soldado meio estranho, ele se mexia de forma estranha, ele estava meio torto, não parecia que tinha vida nos olhos dele. Porque não tinha. Era um zumbi, era um corpo. A nossa querida Takayasha, com a sua arte de necromancia, trouxe de volta dos mortos o exército do pai dela, que tinha sido derrubado. Que babado, inteiro, o exército inteiro. O exército inteiro. Ela trouxe eles. Eu ia embora na chuva mesmo. Ela trouxe todo o exército dele de volta para lutar contra o exército do Mitsukuni. Mas pro Mitsukuni em específico, já que ele era chefe ali do negócio, o comandante, ela deixou um presentinho um pouco mais assustador para ele, que é o Gashadokuro, que é um esqueleto gigante de 20 metros de altura, que é feito de vários restos de corpos que se juntam para formar esse esqueleto gigante. E a lenda diz que a aura dele, que está na presença dele, já é desesperador, porque ele exala esse medo e esse pânico e desespero da guerra. E ele em si, o Gashadokuro em si, ele já é uma lenda à parte, que a lenda diz que ele se formava em momentos de guerra, com uma junção de vários corpos diferentes, e ele ficava andando pela cidade à noite e comendo pessoas. Tipo, se você estivesse andando na rua à noite e começa a escutar um barulho de ossos raspando, você se esconde, porque não tem como você fugir dele, não tem como você lutar contra ele, porque ele é um esqueleto gigante de 20 metros. Então você se esconde e reza pra ele não te achar. Esse esqueleto estando especificamente preparado pro Mitsukuni, ela deixou lá e ela subiu no telhado das ruínas e ficou esperando, porque ela tinha total confiança de que o exército dela ia dar conta do exército dele, porque ela tinha pego eles de surpresa. Acontece que o exército dele realmente era muito bom. E o Mitsukuni realmente era brabo mesmo. Ele derrotou o Gashadokuro. Não sei como. Como que você derrota um bicho desse? Bicho que não dá pra ser derrotado. Mas ele Vamos derrotou. lembrar que ele tem 20 metros. E um monte de ossos e medo e pavor, tá maluco? Quantos metros esse homem tem? Eu não acho que 1,80 seja suficiente. Ele era um homem normal. Mas ele só era um guerreiro muito bom. Ele derrota o Gashadokuro e vai encontrar com a Takayasha no telhado das construções ali, das ruínas do palácio dela. Ela fica completamente irada, tipo, como que esse cara conseguiu derrotar? Eu fiz tudo, eu passei anos estudando, eu me esforcei tanto pra nada, porque eu não vou conseguir vingar meu pai. Ele começa a provocar ela ali. Nesse último enfrentamento deles, ele tenta desestabilizar ela emocionalmente e ele fica, fui eu que matei seu pai, o seu pai não foi nada, ele morreu com uma flecha na têmpora. Enfim. Ai, morreu. É porque a gente sabe que ele não morreria com uma flecha na têmpora. Fez muito a cabeça dela, ela ficou muito braba, ela foi pra cima dele e ele matou ela com uma espadada, uma facada na barriga. E as últimas palavras dela foi: o nome do meu pai nunca vai ser esquecido. E aí ele deixou o corpo dela lá mesmo, no telhado das ruínas. A chuva passou, a lua se abriu e ele
foi embora sem olhar pra trás, só deixou ela lá. Pegou os seus soldados e voltou pra cidade. E a ruína voltou a ser uma ruína vazia. Mas de uma coisa, ela estava certa. O nome do pai dela nunca foi esquecido. A lenda do Taira Masakado ainda é uma lenda que é muito famosa no Japão. Hoje tem lugares que, se for lá, tem os lugares, aqui foi exposta a cabeça de Taira Masakado. E essa história da nossa querida Takeshi Hime. Tem várias perguntas. Pergunte. Tu acha que o cara sabia que ela tava lá? Porque teoricamente não era pra ela estar junto, né? O Mitsukuni, É. se ele sabia que a Takeshi tava nas... Tipo, a partir de que momento ele sabia que era ela que tinha feito aquilo? Ele só descobriu que era ela quando ele viu que era ela. Até lá no então... terraço. Até então ele não sabia que tinha sido ela, ele imaginava que era o espírito do próprio Taira que tava ali tentando se vingar. Ele não tinha... Porque eu acredito que eles não tinham muita noção dessa filha dele. Até porque, se era uma filha mulher, provavelmente tinha, depois da morte dele, foi dada de casamento pra algum outro homem rico e foi viver a vida dela. Eu acho que nunca passaria pela cabeça de um homem daquela época que uma mulher fosse ter tanto ímpeto de ir atrás de uma vingança. Mas parece que esse é o tipo de lenda que é pra... Tipo, se você é uma mulher, se você tem uma voz pra te desincentivar de alguma forma a expressar essa revolta. Porque ela, mesmo que ela tenha feito tudo que ela fez e ido até ela não conseguiu no final, ela foi derrotada. Que paia. Que pai. Putz, que paia. Mas assim, levando em consideração as outras lendas, eu acho que a Takeshi é uma das personagens de lenda mais forte. Porque as personagens femininas em lendas, elas sempre são colocadas neste espaço de vítima. Sempre elas estão como elas estão porque elas foram atacadas por alguém. Elas estão como elas estão porque algum mal foi infligido a elas. Então, a Takeshi teve um mal infligido a ela, porque mataram o pai dela, mas ela não... A lenda dela não é sobre como isso reverbera nela como vítima, mas como reverbera nela como ação, né? De como ela foi atrás de se vingar. Porque se ela não tivesse feito isso, muito provavelmente ela teria sido dada de casamento pra alguém e vivido a vida dela normal. Tem algumas fontes, muito legal, porque a lenda, como ela passeia, né, por vários lugares e várias gerações, e quem conta um conto aumenta um ponto, eu achei versões dessa lenda em que ela vai pra batalha montada num sapo gigante. Sensacional, sensacional. Mas assim, querendo ou não, talvez se ela não tivesse feito as coisas que ela fez, o pai dela não seria a lenda que é também, né? Tão histórico. Ou você acha que se ela não tivesse feito todo esse processo de vingança, o pai dela ainda seria lembrado? Dessa forma, pelo menos. É que eu acho que a lenda dela vem do fato da imagem dele ser tão forte. Eu acredito que a lenda dela seja um negócio de... O impacto nele foi tão forte que respingou nas pessoas à volta, entendeu? Que a história dele é tão forte que até a filha dele se tornou uma lenda, sabe? Então do mesmo jeito é uma mulher que fica atrás do histórico de um homem. Ridículo! Eu protesto! Eu protesto! Eu acho interessante que a maioria das lendas que a gente escuta de lenda japonesa sobre fantasmas, sobre eras mais antigas, sempre gira muito em cima dessa questão de gênero, assim. Porque eu sempre vejo... Principalmente histórias de fantasmas japoneses, sempre a figura feminina. Quando existe uma história de fantasma com mulheres japonesas, geralmente é uma história em que essa mulher é a personificação da vingança. Grande parte das vezes, pelo menos. Sim, e que elas sempre são a vítima de alguma coisa, né? Tem uma que eu adoro, que é que se a mulher for num bananal durante a noite, ela vai voltar grávida. No bananal? Então, é tipo isso, assim, sabe? E aí, através dessas lendas e através do medo e desse conhecimento que é passado, assim, pras pessoas, diluído de uma forma melhor. Não sai à noite. Por que eu não quero sair à noite? Porque é perigoso. Não, vou sair. Não, se você sair à noite, vai ter um esqueleto gigante de 20 metros de altura que vai comer sua cabeça. Não vou sair. É o nosso homem do saco. É o nosso homem do saco, sim. Só que antigamente ele era... Um esqueleto de 20 metros.
Era usado pra todo mundo, não só pra crianças. Mas eu sinto que, tipo, muita coisa deve ser metáfora. Sim. Tipo, esse bagulho de não sai de noite, num bananal, não sai voltar grávida, é metáfora. Sim. Pro que eu não vou interpretar, deixa aí livre. Eu fiz um vídeo sobre isso e as pessoas comentaram, boto cor de rosa tá diferente, kkk. Então eu acho que são coisas inerentes ali da sociedade que se repetem em várias sociedades diferentes e acabam sendo interpretadas de maneiras diferentes também. E era isso a nossa lenda de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não saiam de casa à noite, não olhem debaixo da cama. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Ai, eu gosto da cama.